Então, uma pergunta para você. Onde está Deus? Como você responderia isso? Onde está Deus? Aqui, em todos nós. Em todas as coisas. Interessante. Não tem uma resposta só, né? Tem várias aí. As tradições espirituais e filosóficas respondem de diferentes maneiras. Uma resposta possível é Deus está lá em cima. Deus acima de todos. Não, brincadeira. Uma resposta possível é Deus está lá em cima. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse, Pai nosso que estás nos céus. Então Deus está lá em cima, Deus está sobre. Deus está no topo da hierarquia. O máximo que nós conhecemos por definição de qualquer adjetivo e de qualquer categoria, Deus está sobre. Ou Deus está lá em cima, no céu. Por exemplo, o Salmo 115 diz assim, Deus está no céu e faz tudo o que Ele quer. Faz tudo que lhe dá prazer. Por isso que Jesus diz assim, devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Porque lá no céu está tudo no controle dele. Aqui embaixo aqui o problema é nosso. Então Deus está lá em cima. É uma das respostas possíveis. Outra resposta possível é que Deus está lá fora. Isto é, Deus não é uma das coisas existentes. Ele está fora das coisas existentes. Por isso que se fala que Deus é transcendente. Ele não é a coisa mais perfeita de todas as coisas, a coisa mais poderosa de todas as forças ou de todas as coisas. Ele não é a coisa mais bela, ele não é a coisa mais verdadeira, porque ele não é uma coisa. Santo Agostinho dizia isso é muito interessante. Ele dizia o seguinte, que tudo que você pensar a respeito de Deus, ele não é. Porque tudo que você consegue pensar é no horizonte e no limite das coisas que você conhece. Do seu conhecimento, daquilo que você conhece. Você só consegue pensar aquilo que você sabe, que você conhece. E Deus está para além daquilo que você conhece. Deus está lá fora. Não está dentro do horizonte de acesso das coisas existentes. Ele está lá fora. O apóstolo Paulo fala que Deus habita em luz inacessível. É uma forma de dizer isso, que Deus é transcendente. Santo Agostinho dizia o seguinte, se você entendeu, não é Deus. Bonito isso. Se você entendeu, não é Deus. Porque Deus está lá fora. O apóstolo Paulo diz, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais passou pelo entendimento e a consciência humana, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, Deus está no inimaginável, Deus está no inefável, Deus está no inalcançável, Deus está lá fora. Nós chegamos na parede do universo, Deus está para lá. Tem um teólogo muito interessante chamado Karl Barth, ele dizia que Deus é o totalmente outro. Deus é o totalmente outro. Então Deus está lá fora. Outra resposta possível é que Deus está em nós, na profundidade do nosso ser. Se Deus é transcendente porque ele está lá fora, também ele é imanente porque ele está presente na sua criação. A própria expressão do verbo que se faz carne é Deus se colocando para dentro. É o Deus que está lá fora se fazendo carne, vindo ao mundo das coisas existentes. Imagina isso, é muito complexo, não temos roupa para ir nessa conversa, que é o Deus criador de todas as coisas se faz uma das coisas. O Deus que dá origem a tudo que existe e que está lá fora, transcende, ele vem para o mundo das coisas que ele mesmo criou. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a encarnação, esse movimento do verbo se fazer carne, ele chama de kenosis, de esvaziamento. Ele diz que Deus se esvaziou, talvez a gente pudesse dizer, inclusive, que Deus encolheu, ele foi encolhendo e se apequenando até caber no ventre de uma mulher e se colocar no mundo das coisas reais. Então, Deus é imanente. Ele não é só transcendente, ele é imanente. Ele não está só lá fora, mas ele também está aqui dentro e ele está em nós, ele nos habita. O apóstolo Paulo,
quando está em Atenas, ele diz o seguinte, que em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Então vamos imaginar que é o Deus lá de fora, que é as coisas que existem ficam boiando dentro dele, né? Tipo assim. Mas ao mesmo tempo, o Paulo diz que o Espírito de Deus habita em nós e que nós somos o templo do Espírito. Então o Deus que está lá fora também está em nós, habita em nós. Tem uma mística chamada Juliana de Norwich, ela diz que a nossa alma é a morada de Deus e Deus é a morada da nossa alma. E quando nós percebemos isso, tomamos consciência disso, nós percebemos que não existe muita distinção entre o nosso ser e o ser de Deus e o ser divino que em nós habita. Então, uma resposta possível é, onde está Deus? Deus está lá em cima. Outra resposta, Deus está lá fora. Mas outra resposta é Deus está aqui dentro. De todas as respostas possíveis, a que eu mais aprecio, ou que mais me interpela, ela é derivada da afirmação do Evangelho de que Deus é amor. Deus é amor. Na Bíblia Sagrada só existem duas afirmações do tipo Deus é. Jesus diz Deus é Espírito e João diz que Deus é amor. O apóstolo João diz Deus é amor. De onde poderíamos tirar que Deus é um espírito amoroso. Mas Deus é amor. Por ser amor, não pode ser sozinho. O amor só existe em relação. E aí eu vou pedir licença e citar o nosso poeta, né? O amor não cabe em si. Por que Deus criou? Por que Deus não ficou sozinho? Por que ele criou a gente? Porque ele é amor. O amor não cabe em si. O amor... Deus sendo amor, ele é necessariamente relação. E isso faz muito sentido com a percepção cristã do divino, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade. Deus é uma triunidade. É essa triunidade e a família humana, que a triunidade ou a trindade dá origem, é convidada para ser participante dessa natureza divina aqui. Os teólogos ortodoxos, eles falam que Deus é uma comunhão de três pessoas que dança por toda a eternidade. Eles chamam essa dança de pericorese. E nós somos convidados para essa dança. Por isso que Deus é amor, então Deus é plural. Deus é relacional. E o apóstolo João diz que ninguém viu a Deus, mas se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, a minha resposta predileta para onde está Deus é: Deus está entre nós. Deus ocupa esse vão entre nós. E ocupa esse vão quando essa relação que nós construímos é uma relação de amor. Onde existe uma relação de amor, aí está Deus. Deus está lá em cima? Está. A linguagem da Bíblia Sagrada nos permite dizer que é verdade. Deus está lá fora? Está. Porque Deus não é uma das coisas existentes. Tudo que existe flutua dentro dele, mas ele mesmo não é uma das coisas que flutuam dentro dele, é por óbvio. Então Deus está em nós? Está, mas é pouco. Se eu paro aqui, eu não preciso de você. Deus está em mim. E mesmo que eu diga, Deus está em mim, e eu reconheço que também está em você, é pouco, porque eu não preciso me relacionar com você para experimentar Deus. Mas quando eu digo Deus está entre, aí sim eu me assemelho à comunhão das três pessoas. E eu integro a comunhão das três pessoas. Daí nós voltamos, porque as relações de amor são tão imprescindíveis para a nossa saúde humana, para a longevidade nossa, para a nossa qualidade de vida, para o nosso senso de realização, de satisfação, de contentamento, de alegria de viver. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E se Deus é um ser plural e uma comunhão de amor, ninguém é feliz sozinho. Não é possível experimentar Deus na solidão.
Não é possível experimentar Deus na individualidade egocêntrica, egoísta, indiferente ao próximo. Porque é verdade, Deus está lá em cima, Deus está lá fora, Deus está em nós. Mas Deus está mesmo entre nós. Deus ocupa esse lugar das relações de amor, porque Deus é amor. Se Deus é plural, nós somos uma só família, uma só comunidade. Deus é amor, isso é o Evangelho.